Jean-Marc Mutombo, do Congo, Visita aos Três Reinos de Lúcifer. Continuação da parte 1. Lúcifer me disse: agora que você se tornou meu amigo, tenho que transportá-lo para visitar meus reinos e tenho que apresentá-lo aos espíritos dos reinos invisíveis e vou lhe dar uma missão em seu mundo aqui na Terra. Mas primeiro nós tenho que viajar para meus reinos e a muitos deles. Você deve ser apresentado aos meus anjos e espíritos para que possa cumprir a tarefa que estou prestes a lhe dar. Até esta terra que é meu reino e eu tenho meu representante aqui nesta terra. Ninguém pode fazer nada na terra a menos que receba a validação de meu representante. Enquanto o diabo falava, eu perguntei a ele: quem é o seu representante que está governando a terra? Ele disse: você o verá muito em breve. Todos o conhecem e o respeitam. E nada se faz nesta terra sem sua autorização. Meu representante mora no Vaticano. Como o diabo continuou a falar, entendi que o diabo estava falando sobre o papado. De fato, o Papa é o representante do diabo na Terra. Ele opera sob a bandeira do Conselho das Nações, que são as Nações Unidas. O Papa é o 666, representante de Lúcifer. O diabo disse: tenho representantes governando e governando os mundos invisíveis e os reinos invisíveis. Você deve observar que existem muitos mundos e reinos invisíveis e eu deleguei autoridade aos governantes que governam os mundos invisíveis. Tenho um representante no ar, no primeiro céu. Também tenho representantes no segundo céu, no terceiro céu, no quarto, no quinto e no sexto céu. O diabo disse: você deve entender que a terra me foi dada e me pertence. Eu sou o príncipe deste mundo, pois este planeta está sob minha autoridade. E eu entronizei e deleguei meu representante que está governando este planeta através da marca da besta, 666. O primeiro céu, Rainha do Sul Lúcifer disse: devemos viajar para o primeiro céu para que eu possa apresentá-lo ao meu representante. Então viajaremos para o segundo céu. Depois disso, temos que viajar sob o oceano para que eu possa apresentá-lo à Rainha do Acosta, minha representante que está governando o reino marinho. Você tem que entender que até esta terra onde você vive é influenciada por ela. Então Lúcifer me perguntou: você sabe como usar o elevador ou o elevador, certo? Eu disse: sim, eu faço. Então ele segurou minha mão e me pediu para fechar os olhos. Então ele colocou a mão no meu coração e disse: farei sinal para você quando chegarmos, então você abrirá os olhos. Então começamos a subir como em um elevador ou elevador em grande velocidade. Demorou algum tempo. Então paramos e ele fez sinal para que eu abrisse os olhos. Quando abri meus olhos, me vi em um novo mundo que nunca tinha visto antes. Este reino foi o primeiro céu governado por um representante de Lúcifer chamado Rainha do Sul. Então Lúcifer me disse: você vê o enorme templo ali? É onde meu representante que governa o primeiro céu estabeleceu seu trono. Ela tem duas responsabilidades principais. Sua primeira responsabilidade é encarnar espíritos e demônios que vivem neste reino nos ventres das mulheres na Terra. Em seu mundo, essa encarnação de demônios em corpos físicos é facilitada por mulheres que recorreram a ocultistas ou médicos nativos para conseguir filhos. Há mulheres dando à luz bebês que são demônios e espíritos do primeiro céu. Eles são enviados e concebidos pela Rainha do Sul com atribuições específicas e especiais. Existem crianças que nascem com feitiçaria ou certos comportamentos. Estes são meus missionários e os que estão sendo enviados para a Terra são designados com missões específicas para o seu mundo. Eles nascerão na Terra e depois de cumprirem suas atribuições, eles morrerão e retornarão para o primeiro céu. O diabo disse: tenho certeza de que você já ouviu médicos nativos dizendo: sou um charlatão desde o nascimento. Tenho certeza que você já ouviu falar de pessoas que são bruxas e bruxos desde o nascimento. Esses são meus missionários na Terra. Amados, quando vinha Cristo, entendi a passagem bíblica escrita no Salmo 58:3: desviam-se os ímpios desde o ventre, desde o nascimento, eles se desviam, falando mentiras. 4. O veneno deles é como o veneno de uma serpente, eles são como a víbora surda que tapa os ouvidos. Eles são crianças nascidas nesta terra com missões. Eles têm más atitudes, maus comportamentos e vêm com maldições. O que você vê aqui é o pentagrama da Rainha do Sul, a mulher que governa o primeiro céu. A Rainha do Sul também é uma deusa da fertilidade. A Bíblia diz que Paulo foi arrebatado no terceiro céu, que é o paraíso, mas o que há no primeiro e no segundo céu? Quando uma mulher vai a um ocultismo para uma criança, haveria um ritual. No pentagrama, a mão do ocultista está em posição ascendente, o ocultista que busca a ajuda da Rainha do Sul.
Esta mão mostrada para baixo é a resposta da Rainha do Sul ao ocultismo. Sempre que uma mulher visita um médico nativo, este levanta a mão em invocação à Rainha do Sul, que é a deusa da fecundidade. À medida que a invocação aumenta, a Rainha do Sul transferirá um bebê no ventre da mulher, mas esse bebê é amaldiçoado porque é um demônio. O diabo disse: essas pessoas são meus missionários e vêm ao seu mundo com uma missão e, uma vez que cumprem sua missão, morrem e voltam para o primeiro céu de onde vieram. Este pentagrama também é usado por aqueles que lançam doenças nas pessoas e os 3 círculos que você vê são representativos dos ovários das mulheres e a cruz dentro deles é um bebê amaldiçoado que é um demônio encarnado. A cruz indica que a criança que está para ser nascido na terra está trazendo uma maldição ao mundo porque ele é um demônio amaldiçoado. São pessoas que só desfrutaram do nascimento do filho, mas o que se segue é a miséria porque essa criança que é um demônio pode se infligir doenças crônicas para causar sofrimento ao casal que o gerou. Há crianças que vêm e elas crescem com doenças crônicas e os pais começam a sofrer. Muitas vezes a criança morre, mas antes de morrer causa dificuldades financeiras. Outra criança nascerá com delinquência e desordem. Outra criança nascerá linda e seu propósito é a proliferar a imoralidade sexual dormindo com homens. Essas mulheres têm domínio sobre os homens e os homens casados preferem gastar dinheiro com elas do que com suas esposas. Temos muitos missionários de Lúcifer nascendo na terra para roubar, matar e destruir. Apenas observe que o primeiro céu é governado pela Rainha do Sul, cuja missão é encarnar demônios espaciais do primeiro céu nos ventres das mulheres no terra. Esses demônios espaciais encarnados são enviados com missões específicas na Terra. Esses demônios que nascem fisicamente na Terra são chamados de avatares. É assim que os chamamos no ocultismo. Esses avatares são responsáveis pela criação de movimentos ocultistas como a maçonaria, a yoga e o rosacrucianismo. Esses avatares são pessoas que não são humanas, embora pareçam humanas. Estes são espíritos impuros do ar e missionários que vêm à Terra com missões e atribuições específicas. Muitos dos bebês que vêm ao mundo hoje são avatares, pois não são humanos. Esses missionários são sempre notáveis. Alguns deles são perversos. Alguns são criminosos porque são destruidores. Mesmo se você os evangelizar, esses demônios na carne não se arrependerão. Eles ouvirão o evangelho, mas não se arrependerão porque são demônios. Eles são criminosos, são políticos, superstars e celebridades e são milionários. Eles não se arrependerão porque são missionários satânicos e são avatares. Devemos observar que no final dos tempos muitos espíritos imundos são enviados à Terra com um corpo de carne. Muitos demônios nascem na Terra. Eles nascem de filhas de homens. Esses demônios que nascem na carne do corpo são perfeitamente humanos, pois não são diferentes dos humanos normais. Satanás concede a esses bebês habilidades e dons para que cumpram várias missões na Terra. Os demônios que nascem na Terra têm uma rápida progressão no campo intelectual. Eles são talentosos e capazes de fazer avanços em todas as áreas. Eles podem se casar e ter filhos. Mas essas crianças também são demônios, pois vêm da união de filhos de homens e avatares que são demônios em carne e osso. Esses seres vivem entre humanos normais no fim dos tempos. Os demônios físicos nascidos na Terra vivem entre os homens há anos sem serem identificados. Mesmo os magos podem não identificá-los porque são seres superiores. A Bíblia diz em Daniel 2:43, eles se misturarão com a semente dos homens. É fácil para eles dominar e deslumbrar seus contemporâneos. Não devemos esquecer que a bruxaria é apenas o estágio inicial das atividades do mundo das trevas no reino de Satanás. O líder de uma seita só pode ser um demônio de alto escalão nascido em carne na terra para cumprir esta missão. São apenas os demônios que vieram em carne nascidos neste mundo, que podem reunir os crentes para esta seita. O campo de operação é executado por demônios dessas áreas. O diabo está ajudando estudiosos de todo o mundo a descobrir armas que podem exterminar a raça humana. Esses demônios na carne, que nasceram em vários países, estão trabalhando com cientistas humanos e os instruindo até que consigam tornar as armas mais destrutivas em toda a história da humanidade. Todos os motores da morte, os aviões de guerra avançados foram descobertos por demônios que vieram em carne e osso em nosso mundo. Muitos cientistas são demônios nascidos na Terra, eles vieram em carne e osso. Muitos demônios que nasceram no mundo estão trabalhando com cientistas humanos e instalaram no espaço satélites de todos os tipos para controlar a humanidade. Alguns desses demônios físicos nascidos na Terra são enviados para destruir igrejas.
Esses demônios enviados na carne são padres e pastores que têm a tarefa de destruir as igrejas, tornando a palavra de Deus fraca e ineficaz. Eles receberam a missão de construir escolas de teologia e treinamento. Eles transmitem a evidência e o conhecimento de Deus sem o poder divino. São mestres da palavra sem poder, focando na letra da palavra que mata. Eles anulam o poder do evangelho que tem se espalhado pelo mundo por centenas de anos. No entanto, o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quando as pessoas caem na armadilha do diabo ao ouvir esses ensinamentos contaminados, o diabo lhes dá a capacidade de analisar a palavra de Deus de acordo com seus pensamentos que o diabo injeta em suas mentes. No entanto, é o Espírito Santo que ensina de acordo com o Senhor Jesus, que disse aos seus apóstolos: quando vier o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos fará lembrar tudo o que vos disse. Você. João 14:26. Outros demônios que nascem fisicamente na Terra são enviados para as principais instituições financeiras do mundo que são secretamente governadas pelo diabo. Observe que as máquinas de impressão que imprimem as notas bancárias estão todas sob domínio satânico. Todas as cédulas impressas no mundo são passadas para o templo de Satanás a fim de anexar poder ocultista a elas antes de colocá-las em circulação. O poder satânico que está ligado às notas é o espírito de luxo que leva as pessoas a vender suas almas e seus filhos por dinheiro. Este poder oculto do luxo faz com que os homens invejem os ricos deste mundo. Isso faz com que até os cristãos abandonem Jesus Cristo. Este poder de luxo e materialismo mantém o mundo inteiro sob o poder do maligno. Alguns dos demônios que nasceram em muitos países do mundo são músicos e são populares. Satanás sabe que as canções ou discos desses músicos que são espíritos imundos nascidos em carne e na terra atrairão milhões de almas que não terão tempo para pensar em Deus. Até os cristãos serão atraídos por essas melodias, e seus corações serão apegados e acorrentados ao campo da música. Os laboratórios de Satanás estão produzindo instrumentos musicais nos quais são colocados o magnetismo ou poder oculto que se destina a igrejas em todo o mundo. Existem também demônios que nascem fisicamente na Terra com a tarefa de ascender ao poder e governar os países cristãos como presidentes da República, a fim de aprovar leis e legislações contra os valores e padrões cristãos. Conheço mais de 6 presidentes no mundo que vinham de tempos em tempos relatar suas atividades a Satanás. Eles me conheciam perfeitamente. As missões desses demônios na carne que nascem na Terra são diferentes. Alguns devem perseguir os cristãos nos países onde eles governam. Os presidentes que são demônios em carne e osso favorecem a entrada de seitas e ordens satânicas em seus países. Eles estão distribuindo cargos importantes de seu governo para satanistas e outros demônios que nasceram e vivem em seu país. Lembro-me de um demônio que encontrei no abismo. Ele também me falou sobre sua vida na terra. Ele havia sido enviado à terra em carne por Satanás. Nasceu fisicamente em um país europeu com a missão de implantar uma religião do mundo das trevas. É uma religião que atualmente é difundida em todo o mundo. Naquela época não existia naquele país. Aquele demônio nasceu naquele país e acabou ocupando o cargo de chefe de Estado naquele país. Apesar de ser presidente daquele país, não conseguiu implantar e popularizar a nova religião. Ele me disse que sua missão de implantar aquela religião havia falhado. Isso aconteceu há mais de 700 anos. Como resultado, o diabo o substituiu naquela missão por outro demônio, e ele foi lançado no abismo pelo diabo. Devemos entender que estamos vivendo com pessoas que nasceram nesta terra, mas essas pessoas não são humanas. Eles são os inimigos. Eles são celebridades. São políticos, até pregadores, mas são demônios em missão. A segunda responsabilidade da Rainha do Sul é espalhar doenças na terra. Sempre que é meio-dia na terra, a Rainha do Sul torna-se operacional e patrulha o mundo espalhando doenças. Esta mulher opera todos os dias na Terra quando é meio-dia. Ela distribui todos os tipos de doenças na Terra, que viajam como flechas precisamente ao meio-dia e à meia-noite. Está escrito em Salmos 91, 5-7: Não temerás o terror noturno, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que anda na escuridão, nem a mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas não chegará perto de você. Este versículo da Bíblia fala de doenças e flechas que cruzam a terra ao meio-dia e à meia-noite. Estamos falando da Rainha do Sul que lança doenças na terra ao meio-dia e à meia-noite, que também é invocada ao meio-dia e à meia-noite. O diabo me disse: você vai ter que saber desenhar o pentagrama dela e graças ao qual você poderá invocar a Rainha do Sul. O diabo disse:
Você poderá lançar doenças nas pessoas da vizinhança graças a este pentagrama, pois a missão da Rainha do Sul também é espalhar doenças na Terra. Amados, quando comecei a servir ao diabo, eu espalhava doenças por toda parte. Eu estava desenhando este pentagrama e estava acima dele declarando doenças. Muitas vezes eu estava urinando em um determinado lugar para causar enjoo naquele lugar. O propósito da Rainha do Sul que dirige o primeiro céu é enviar avatares. Todas as emissoras de TV do mundo estão a serviço do diabo. Eles incluem duas categorias de funcionários. De um lado estão os demônios comuns e os demônios que vieram em carne. E por outro lado, são seres humanos nas emissoras de televisão. Os demônios comuns e os demônios que vieram em carne e osso funcionam para dar um tratamento especial às imagens da TV. Essas imagens são enviadas aos laboratórios de Satanás por um canal oculto que liga demônios a essas imagens. Essas imagens recebem poder satânico que transfere os demônios para o espectador. Essa imagem já carregada de demônios que são transmitidos ao público pela segunda categoria de funcionários, ou seja, pelos técnicos e jornalistas humanos. O ser humano não desconfia de nada, tudo acontece ao mesmo tempo. É assim que os espectadores, apenas olhando para essas fotos, podem receber inconscientemente demônios de luxúria, distração, e ciúme, gula, orgulho, blasfêmia contra o Espírito Santo ou idolatria. É esse demônio da idolatria que leva os homens a amarem algo ou alguém mais do que a Deus, seja dinheiro, marido ou mulher, profissão, riqueza, proteção mágica ou até mesmo ídolos que amamos como estátuas ou desenhos que representam Jesus ou Maria. Essas imagens de televisão carregadas de demônios são transmitidas também aos cristãos. Eles também estão carregados de demônios de fraqueza espiritual, e vários outros demônios que não posso citar aqui. A televisão é uma arma eficaz de Satanás para combater não apenas os pagãos, mas também os cristãos, pois todos pegam esses demônios. O segundo céu, a Rainha dos Céus. Depois disso, deixamos o primeiro céu e viajamos para o segundo céu, que é o reino no firmamento governado pela Rainha dos Céus. Este anjo caído se chama Maria Marguela, mas ela tem muitos nomes, como Nossa Senhora de Fátima, Rosa Mística, Mãe de Deus. Ela é adorada como a Mãe de Jesus na Igreja Católica e na Igreja Ortodoxa. Ela é responsável por comissionar humanos para criar falsas religiões aqui. Temos o pentagrama da Rainha dos Céus rodeado de estrelas com uma cruz em cima do M, e esta letra M é a inicial do nome Marguela, nome da Rainha dos Céus. As 12 estrelas são 12 anjos caídos que ela despachou na Terra para criar falsas religiões e seitas. A missão dos 12 anjos caídos é dar revelação humana, ou seja, falsa revelação. A Rainha do Céu, Maria Marguela, me disse para entrar em uma igreja na Terra, quer dizer, uma igreja pertencente a ela, e ela me mostrou todos os sinais que identificavam suas igrejas na Terra. Você deve entender que a Rainha do Céu tem muitos nomes. No Egito, ela é chamada de Ísis. Na Itália, ela é chamada de Madonna. Ela também é chamada de Astarte ou Astarote na Fenícia ou Diana na Grécia. Depois de me apresentar a Rainha do Céu, o diabo me disse, para entrar em contato com minha representante, a Rainha do Céu, você terá que desenhar o pentagrama dela em um pergaminho. Então você pode ligar para ele e falar com ela sobre sua necessidade. O reino marinho, a Rainha da Costa. Depois, Lúcifer me disse, agora devemos viajar para o reino subaquático. O reino marinho é um mundo material e físico, portanto, todos os instrumentos materiais e físicos, itens e coisas que você está usando na superfície da Terra vêm da civilização marinha. Portanto, a comida que você come na superfície, as roupas que você veste na superfície e a maioria dos instrumentos eletrônicos vêm do mundo oceânico de minha representante, a Rainha da Costa. O reino oceânico é o centro de desenvolvimento avançado, tecnologia e novas mídias predominantes na superfície da Terra. O servidor central de toda a tecnologia na Terra está no mundo oceânico. Enquanto conversávamos, descíamos profundamente debaixo d'água. Eu disse a você que existem demônios no espaço, demônios nas montanhas, demônios nas florestas e no subsolo, mas também existem demônios subaquáticos no reino marinho. E quando chegamos à civilização marinha, Lúcifer me apresentou a Rainha da Costa. Ele disse à Rainha da Costa, tem outros negócios importantes para resolver, então cuide do menino. Lúcifer me disse, deixo você com a rainha. Tenho trabalho a fazer. Então ele desapareceu. Antes de partir, Lúcifer deu-me um cordão mágico que era um meio de comunicação com ele. Então a Rainha da Costa me perguntou, de que país você é? Eu disse, eu sou do Congo. Ela disse, bem,
Vou lhe dar uma tarefa antes de iniciar seu programa de treinamento. Então ela me disse, você sabia que em seu país as pessoas estão rezando muito e suas orações estão nos perturbando e nos afetando? Como você terá que executar muitas tarefas na Terra, você deve ter a capacidade de mudar de forma para múltiplas formas para evitar ser descoberto e identificado. Então ela me deu um tapete voador e uma varinha mágica, mas para ativar esses instrumentos mágicos eu precisava oferecer sacrifícios humanos. A rainha da costa me disse, muitas das coisas que você usa na superfície vêm daqui. Nós as projetamos em nosso reino. Então ela me levou para um enorme salão. Fiquei impressionado ao ver todos os tipos de pessoas. A rainha disse, estes são os maiores e maiores estilistas do mundo que desenham as grandes marcas de moda que você veste na superfície. Se você quer ser um dos grandes estilistas da Terra, terá que vir aqui como todo mundo. Então a rainha me levou às indústrias e fábricas do reino subaquático. Vi máquinas projetando loções e produtos de maquiagem de todos os tipos. Os melhores cientistas do mundo viajaram neste reino subaquático. São eles que estão colaborando com os demônios híbridos para que possam reproduzir a tecnologia do reino subaquático na superfície da Terra.